Muito bem, sejam todos bem-vindos, uma boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês novamente para a gente avançar no nosso estudo aqui de Daniel, capítulo 6. E eu tenho uma boa notícia para vocês, nós chegamos a 50% desse nosso estudo. Olha só, hein? Chegamos já na metade do caminho. E aqui no capítulo 6, a gente vai se despedir da parte histórica, a parte narrativa do livro de Daniel. Porque a partir do capítulo 7 em diante, aí a gente vai tratar muito mais das questões proféticas, que eu acredito que é o nosso maior interesse, né? Entender as profecias que estão aí a partir do capítulo 7 até o final do livro de Daniel. No entanto, essa base narrativa que nós vimos até aqui, ela é fundamental para a gente compreender o restante, né? Tanto que o capítulo 7, quando Daniel vai relatar uma visão que ele teve, essa visão que ele teve no capítulo 7 e 8, elas aconteceram antes desse episódio aqui do capítulo 6. Então, elas são colocadas na ordem do livro como depois, né, da Cova dos Leões, mas elas aconteceram antes. E isso diz muito porque Daniel também estava bem tranquilo com relação a essa questão da Cova dos Leões, tá bom? Então, nós vamos entrar aqui no capítulo 6. Minha irmã chegou aqui, a Dan, seja bem-vinda. E antes de nós iniciarmos esse nosso estudo, nós vamos dirigir uma palavra de oração, tá bom? Então, convido a todos a fecharmos nossos olhos para orarmos por este estudo e também por essas pessoas que estão enfermas, tá bom? Santo e bendito Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, por este privilégio que temos de estudar a Tua Palavra, de conhecer um pouquinho mais a respeito daquilo que o Senhor tem para nós. Queremos também te agradecer, ó Deus, porque estamos aqui reunidos com saúde, estamos reunidos aqui em paz. Sabemos que a situação que vivemos ela é difícil, muitas famílias estão enlutadas, muitas famílias estão entristecidas, porque os seus familiares estão internados, outros entubados, outros acabaram perecendo. Mas nós cremos um Deus que é vivo, cremos um Deus de vida e de esperança, e pedimos que neste momento o Teu Santo Espírito possa consolar o coração de cada um deles. Que o Teu Santo Espírito também se faça presente neste estudo, nos iluminando. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Meus amigos, Daniel capítulo 6, é uma história bem conhecida, né? A gente, quando é criança, também a gente ouve bastante a respeito dessa história. Daniel na Cova dos Leões, e a gente tira algumas lições ali preciosas desse evento, principalmente no que se diz respeito à fidelidade e confiança em Deus. Eu vou colocar aqui para a gente a nossa apresentação, nosso guiazinho aqui, e aí a gente vai avançar neste estudo. Todos estão conseguindo ver minha tela, né? Então, vamos avançar aqui. Nós temos aqui a estrutura do capítulo 6 de Daniel, tá? Dormindo com leões. E ali nesse esboço que a gente faz aqui do capítulo 6, a gente tem ali, logo nos primeiros, né, textos, né, os primeiros versos, um novo governo que é estabelecido. Então a gente vê que lá no capítulo 5 a gente viu a queda do Império Babilônico, né, a cabeça de ouro do sonho de Nabucodonosor, ela passa agora para o peito de prata. Então um novo reino é estabelecido, o reino dos Medos e dos Persas. E dentro desse novo governo que é estabelecido, a gente vê novamente Daniel se destacando entre aquelas pessoas que faziam parte ali da corte real. Pelo seu destaque, ele vai despertar a inveja dos seus pares, né? Aqueles que fazem parte ali também do conselho vão ter grande inveja de Daniel e eles vão procurar de alguma maneira tirar Daniel do governo. Eles vão tentar derrubar, passar a perna em Daniel. E aí a gente vê uma história se repetindo. Né? A gente vê novamente ali personagens que são governantes, que estão dentro de um espectro político, eles vão se reunir para elaborar ali algo que vai falar contra a fé de Daniel. Então a gente vê novamente, né, essa união de Estado e religião procurando cercear, procurando proibir a religião e a fé de Daniel, no caso. Então, a gente tem a trama dos opositores, a gente tem essa união de religião e do Estado contra a lei de Deus, a gente tem o testemunho de Daniel perante essa união, e na parte final do capítulo 6, a gente tem Daniel na Cova dos Leões. Então, ali a gente vê que o imperador, né, o rei Dário, ele é enganado pelos pares de Daniel quando ele elabora esse decreto, né, pelo fato de ele ter sido enganado, né, porque ele tinha um apreço muito grande por Daniel. Aquela noite que Daniel passa na Cova dos Leões é uma noite que ele não consegue ter paz, então ele chega até mesmo a orar e jejuar. E depois, por fim, a gente tem o livramento de Daniel e o testemunho de Dário.
E uma coisa que vocês devem ter percebido é que esse capítulo 6, se você colocar ele ao lado do capítulo 3, ele tem diversos paralelos. Né? Lá no capítulo 3, nós temos Sadraque, Mesaque e Abednego passando por uma situação parecida. Inclusive, na ocasião, a gente até falou, né, onde que estava Daniel nessa situação, mas Daniel não escapou da prova, ele também foi provado, e a gente vê esse paralelo acontecendo aqui no capítulo 6. Avançando, eu coloquei um espelho aqui para a gente só fazer umas pequenas comparações entre Daniel capítulo 6 e Daniel capítulo 3, tá? Então, ali no princípio do capítulo 6 e do capítulo 3, a gente vê uma reunião governamental. No capítulo 6, a gente percebe que Dário, né, ele estabelece ali os sátrapas, que são os governadores que vão cuidar das províncias. Depois ele vai ter 3 presidentes sobre esses sátrapas. Daniel é um destes 3. E tudo isso foi organizado, essa hierarquia, para que o rei não sofresse dano. Ou seja, era algo para que o reinado continuasse funcionando normalmente. Já em Daniel 3, a gente vê a reunião que Nabucodonosor promove quando ele chama todos os governantes para a consagração da sua estátua. E a gente viu que essa consagração da estátua não era somente algo religioso, mas era algo político. Porque em meio a essa reunião, Nabucodonosor estava procurando ali conseguir a fidelidade desses governadores. Né? Então, eles iriam se unir ali num evento religioso, mas também eles estariam demonstrando a sua fidelidade ao Império Babilônico. Depois, na sequência, a gente vê a união entre o Estado e religião cerceando a liberdade de consciência e fé. Então, em Daniel 6, a gente vê que esses governantes, que eram pares de Daniel, eles se unem e eles procuram criar uma lei que é contrária à lei de Deus. No caso ali, impedindo, né? A ideia seria impedir Daniel de continuar nas suas práticas religiosas. E já no capítulo 3, a gente vê que eles estabelecem um culto religioso e quem não se submetesse a esse culto religioso, ele seria lançado na fornalha ardente. Então, nos dois casos, a gente vê uma união entre Estado, né, e religião para promover ou uma falsa adoração, ou então para proibir a adoração verdadeira. E todas essas leis que eles acabam realizando, né, que é fruto dessa união, elas são elaborados decretos. Né? O próprio rei ele assina e o decreto ele é um decreto de morte, né? Tanto para os amigos de Daniel quanto para o próprio Daniel também foi um decreto de morte. Na sequência, o que a gente vai ver aqui? A gente vai ver uma acusação motivada por inveja, né? Então, no caso de Daniel 6, os pares de Daniel chegam acusando ele. Lá em Daniel 3, a gente vê que os caldeus chegam acusando Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Tratam eles como cativos, alguns judeus, né? Sempre menosprezando eles, sempre desprezando Daniel e os seus amigos. Por fim, a gente vê que o decreto, além de ele ser promulgado, ele é cumprido. Né? Não é algo que fica só da boca para fora, não. É uma lei que ela é escrita e ela é cumprida. Tanto Daniel quanto os seus amigos, eles foram lançados, né? Eles lançados na fornalha e Daniel lançado na cova dos leões. E esse foi realmente um período de provação para os 4, tanto para Daniel quanto para os seus amigos. Né? O decreto ele foi cumprido e ali foi realmente um momento de provação em que eles dependeram unicamente de Deus, o que é constatado aqui na sequência. Então, tanto Daniel quanto os seus amigos eles têm um livramento sobrenatural. Daniel, um anjo, né? Ele diz que Deus enviou o seu anjo e ele fechou a boca dos leões. Em Daniel 3, o próprio Deus, né, Jesus Cristo, ele esteve ali na fornalha junto ali com os 3 jovens para livrá-los. Por fim, a gente tem o testemunho dos reis. Em Daniel 6, Dário, ele faz um decreto, né? Ele faz um decreto agora a favor do rei, do Deus de Daniel. Ele exalta o Deus de Daniel, ele glorifica o Deus de Daniel. E Nabucodonosor também, da mesma maneira, ele exalta o Deus Altíssimo, né? E ele manda também fazer um decreto para todo aquele que blasfemasse do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. E no final a gente tem nos dois casos, né? No capítulo 6 a gente vê Daniel prosperando depois dessa aprovação, e no caso dos jovens também a gente vê o rei fazendo eles prosperarem após essa aprovação. E uma coisa que é fundamental aqui, que a gente acaba percebendo nesses paralelos, é que nos dois casos, né, tanto Daniel quanto os seus amigos, eles saem dessas provações
maiores do que quando eles entraram. De uma certa maneira, eles saem, né, mais fortalecidos, eles saem com um destaque muito maior do que quando eles entraram nessas ditas provações. Então, agora vamos entrar aqui no capítulo 6, onde a gente vê aqui a sequência do nosso esboço. Tá? Lá no verso de 1 a 3, o que a gente vai ver é justamente essa configuração do governo de Dário. Né? Agora ele assume. É interessante a gente ver que quando o Império Medo-Persa assume ali a região da Babilônia, Ciro, né, que era o líder do Império, ele tinha 25 anos na época. E Dário, a gente vai ver lá no final do capítulo 5, ele tinha 62 anos. E ele representava o lado dos medos. Né? Ele era tio de Ciro. Ciro era do lado dos persas e Dário do lado dos medos. E ali, por ele ser o mais velho, ter 62 anos, é natural, então, que Ciro permita que ele se assente ao trono e governe, enquanto Ciro vai liderar as campanhas ali do exército persa. Tá bom? Ele já é o segundo ali na sucessão. E a gente vai ver que o período de reinado de Dário ele é curto, ele é cerca de um ano e meio. Então, Dário ele promove ali essa hierarquia, ele coloca os sátrapas, ele coloca os 3 presidentes, e todo esse rearranjo que ele faz é para que o seu reinado não sofra dano. A gente sabe que, né, quando um governo entra no poder, né, ele precisa mexer ali nas peças para que ele não seja prejudicado. Então, ele dispensa alguns funcionários que trabalhavam para o governo anterior, ele elimina alguns ministérios, e a gente vê exatamente essa preocupação de Dário para que o governo não venha sofrer nenhum problema. E então, o mesmo Daniel, ele sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Novamente, a confiança, né, Jefferson? Exatamente. Confiança. A gente vê de novo aqui dizendo, né, ó, ele tinha um espírito excelente. Né? Aquilo que a rainha havia falado a respeito dele, aquilo que Nabucodonosor tinha falado a respeito dele, aqui Ciro também percebe, Dário também percebe isso. Ele olha para Daniel, ele vê a maneira de Daniel agir e ele fala, Daniel é diferente. Daniel ele tem um espírito excelente. E o fato de Daniel ser bom naquilo que ele faz com que Dário pense em colocar ele sobre todo o reino. Ele fala, vou colocar Daniel aqui como meu vice-presidente, meu vice-rei, ele vai governar, não é? Porque não existe pessoa melhor do que ele para exercer esse papel. E é interessante isso que a gente vê lá no final do capítulo 5, Belsazar ele queria colocar Daniel como o terceiro no reino, né? Ele pede quem conseguir interpretar, quem conseguir trazer aqui a interpretação do que está escrito na parede será o terceiro no reino. E aqui a gente vê Dário já querendo colocar também Daniel como o segundo no reino. Depois dele, teria só Daniel ali governando. Então, olha só, realmente Daniel era uma pessoa fora de série. Você olha para a figura de Daniel através do relato bíblico, você fala, que cara impressionante. A inteligência, a sabedoria dele devia ser algo assim, fora do normal, fora do comum. E aí, na sequência, olha o que acontece. Então, os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel. E esse termo ele vai se repetir. E isso é fatal. Quando você começa a subir na hierarquia, quando você começa a ganhar destaque, você, obviamente, vai conseguir elogios das pessoas ali que estão com você, que respeitam o seu trabalho, que admiram o seu trabalho, mas também você vai trazer sobre si a inveja, o ciúme de outras pessoas ali que não vão estar tão contentes assim. E esses outros 2 presidentes que estavam junto com Daniel demonstram justamente isso. Eles estavam procurando achar ocasião contra Daniel. E aí, no verso 4, o que é interessante é o seguinte, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma. Olha a vida lisa de Daniel. A gente vê hoje os governantes, todos eles têm rabo preso com alguma coisa. Eles procuram alguma coisa, já acha com parente, já acha com assessor, e já fica na mão das pessoas. Aqui eles procuraram encontrar alguma coisa na vida de Daniel que pudesse ser contra ele, levantado todo o histórico dele, puxa aí desde quando ele veio lá de Jerusalém. É bom enfatizar que Daniel aqui ele já passou dos 80 anos. Então ele já é um senhor, ele é um senhor de idade. Já. Então ele tem acima de 80 anos e todo esse período que ele serviu ali em Babilônia e agora para o Império Medo-Persa,
não foi possível encontrar nada que falasse contra Daniel, que testemunhasse contra ele. Aí eu fico pensando, né? Puxa vida, né? Será que se alguém puxasse, né, o meu histórico aqui, o que será que eles iriam encontrar contra mim? Não é verdade? Então, a vida lisa de Daniel é uma vida exemplar. E aí, isso leva a estes pares de Daniel, lá no verso 5, né? Eles dizem, nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a acharmos contra ele na lei do seu Deus. Então, estes presidentes e príncipes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim, ó rei Dario, vive para sempre. Todos os presidentes do reino, os capitães e príncipes, conselheiros e governadores concordaram em promulgar um édito real e confirmar a proibição que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma a proibição e assina o édito para que não seja mudado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. E aqui é interessante isso. Eles não conseguem encontrar nada na vida de Daniel que possa dar provas para eles fazerem qualquer acusação contra Daniel. E aí, então, eles falam, nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a acharmos contra ele na lei do seu Deus. Ou seja, eles só vão conseguir algo contra Daniel se eles colocarem ele contra a parede. Se de alguma maneira eles forçarem, ou ele vai obedecer à lei do governo ao qual ele serve, ou ele vai obedecer à lei do seu Deus. E o interessante de tudo isso aqui é, eles conhecem o caráter de Daniel a ponto de saber que ele jamais vai fazer algo contra a lei do seu Deus. E é por isso que eles falam, a gente só tem esse meio para conseguir arrumar alguma ocasião contra Daniel. E quando eu vejo, né, essas palavras aqui, esse testemunho que é dado através da boca destes homens aqui, ele é fantástico. Imagina chegar para você, Elias, e falar assim, ó, só vamos encontrar alguma coisa contra o Elias se nós colocarmos ele contra a lei do seu Deus. Né? Ou seja, nós só vamos conseguir algum meio aqui de derrubar ele ou de passar ele para trás se nós fizermos ele confrontar a lei do seu Deus. Porque a gente sabe que ele não vai negar o seu Deus. Fiquem à vontade para fazer seus comentários a respeito dessa primeira parte aqui, introdutória, que a gente fala a respeito do caráter de Daniel. Que coisa fantástica, né? E Jefferson, sobre essa lei que eles estavam falando aí, historicamente era uma lei que já existia, e estão tentando forçar o rei a aplicar ela, é isso que estão fazendo? Exatamente. Lá em Esther, deixa eu ver aqui no qual que é o verso que fala isso. Lá no livro de Esther, a gente vê essa lei, que era uma lei dos medos e dos persas, que era uma lei que não se podia voltar atrás. Isso é histórico. Inclusive, tem um ponto aqui que fala de um rei, tem um fato histórico, né? De um rei dos persas, que ele decretou a morte de um homem inocente. E quando foi realmente constatado que aquele homem era inocente, ele ficou muito pesaroso porque ele sabia que não podia reverter. Olha só. Olha o que está escrito aqui, ó. Familiarizado com a lei dos medos e dos persas, ele sabe que quando um decreto é editado, ele é irrevogável. Um exemplo semelhante desse princípio ocorre no livro de Esther, no capítulo 8, no verso 8. Ó, Esther, capítulo 8, verso 8. A gente viu lá que um decreto de morte também havia sido feito contra os judeus, né, promulgado ali. Amã, né, deu a ideia e o rei acabou aprovando também. Foi mais ou menos isso que os pares de Daniel fizeram com Dário. E lá em Esther, capítulo 8, no verso 8, está escrito assim, ó, escrevei, pois, aos judeus como parecer bem aos vossos olhos em nome do rei e selai-o com o anel do rei, porque o documento que se escreve em nome do rei e que se sela com o anel do rei não se pode revogar. Ou seja, a lei dos medos e dos persas, né, era conhecida como uma lei que não tem como voltar atrás. Uma vez que foi dito, ela tem que ser cumprida.
E aí eu achei aqui que fala assim, ó, a literatura extra-bíblica contém o caso de um homem sentenciado à morte por um crime que não havia cometido. Quando sua inocência finalmente foi provada, era tarde demais para revogar o decreto e o homem ele foi executado. É interessante que nessa história de Esther, que eu acabei citando aqui, depois, o livro de Esther é curtinho, dá para ler ele rapidinho. Ali foi promulgada uma lei, um decreto de morte contra os judeus, pelo imperador persa. E essa lei ela não podia ser revogada, ou seja, ele não podia falar que agora não podia mais matar os judeus. Só que como que ele conseguiu, né, consertar esse decreto de morte? Ele fez um novo decreto que dava o direito dos judeus se protegerem contra aqueles que fossem atacá-los. E aí, com esse decreto, os judeus conseguiram se proteger e eles venceram, né, os seus oponentes, nenhum judeu perdeu a sua vida. Então, a gente vê esse decreto agindo das duas maneiras. O primeiro, um decreto de morte que não tem como voltar atrás, né, mas depois acaba sendo dado um outro decreto que os judeus tinham a possibilidade de se defender. E aí eles conseguem se defender desses ataques e têm as suas vidas preservadas. Então, esse ponto que você levantou, Pedro, é justamente esse. Né? Esses pares de Daniel, eles estavam se unindo porque eles conheciam as leis dos medos e dos persas e eles, né, tiveram aquele estralo. Ó, só vamos conseguir algo contra Daniel se nós fizermos algo contra a lei do seu Deus. Então, vamos preparar um édito, né, que, se descumprido, segundo a lei dos medos e dos persas, ele não pode ser revogado. Ou seja, ele vai ter que ser cumprido até o fim. Então, esse é o ponto que a gente vê aqui, dessa atitude, né, que esses governadores eles têm. E o fato curioso é esse, né? Eles são governadores, eles são estadistas, mas na hora de elaborar essa lei, eles criam uma lei que vai afetar diretamente a religião de Daniel. Por quê? Porque eles sabem que esse é o único meio deles atacarem Daniel. E sabem que esse é o único meio deles atingirem Daniel, né? Se a gente tem que forçar ele, né, ele vai ter que escolher, ou ele obedece ao Estado, ou ele vai obedecer ao seu Deus. A gente sabe que ele não vai deixar de obedecer ao seu Deus. Então, aí a gente vai conseguir pegar ele e acusar ele de traição, que é justamente isso que a gente vê. Mais alguma consideração? Fiquem à vontade, tá, meus amigos? A gente vai fazendo essas pausas, que acho que é mais interessante do que no final a gente trazer todos os assuntos. Fiquem à vontade aí para contribuir, para trazerem aí as suas opiniões a respeito dessa primeira parte que a gente está vendo aqui, que foi toda essa trama contra Daniel. Deixa eu só avançar aqui. Então, lá no verso 10, o que a gente vai ver? Né? O rei ele acha por bem criar esse édito, né? E aí é uma coisa interessante, deixa eu só voltar aqui rapidinho, quando a gente fala dessa lei, porque diz o seguinte, ó, o édito real e confirmar a proibição que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus, a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. O que os pares aqui de Daniel estão tentando fazer é interessante para o rei, porque eles dizem assim, ó, ninguém no espaço de 30 dias vai poder fazer petição a qualquer Deus e nem a qualquer homem, senão a ti, ó rei. E quando o rei ouve isso, ele fica lisonjeado, né? Puxa vida, realmente, eu vou ser o único mediador aqui entre, né, entre os homens e as divindades. Ninguém vai poder pedir nada às outras pessoas, mas somente a mim. Então o rei ele fica lisonjeado com essa homenagem, vamos assim dizer, que esses pares de Daniel estão propondo, né? E isso era bom para o rei, porque no momento em que eles estavam de transição, né, estava saindo de um governo para a entrada de um outro, com esse decreto, o rei ele iria assegurar a fidelidade dos seus súditos. Porque qualquer coisa que eles quisessem suplicar ou pedir, eles teriam que pedir ao rei. Né? Então, essa seria uma maneira de fazer com que as pessoas ali se dirigissem para ele e ele conseguisse arrebatar ali a fidelidade dessas pessoas. E uma coisa que é interessante no verso 7 é que diz assim, ó, todos os presidentes do reino concordaram com isso. Só que olha a mentira que eles estão contando aqui. Porque eram 3 presidentes. E Daniel era um desses. Então, quando eles levam essa lei nova para o rei, eles estão dando uma impressão de que todo mundo concordou com isso, inclusive Daniel.
Só que Daniel não estava nem sabendo desse decreto, né? Então a gente vê, né, a mentira, eles utilizando a mentira como um meio ali de ganhar a confiança do rei, para que o rei pudesse atender os interesses dele. Então o Estado se une, né, junto com a religião, para de alguma maneira ali impedir, né, as orações, as petições durante esse período de 30 dias. E aí a gente vê uma coisa interessante, porque Daniel, no verso 10, quando ele fica sabendo desse édito, ele não estava sabendo dessa lei, ele não foi junto com eles levar a lei para Dário, mas quando ele fica sabendo, o que ele faz? Ele entra na sua casa, né? Ele tinha dentro da sua casa um quarto, provavelmente no segundo andar, que tinha a sua janela aberta em direção a Jerusalém. E 3 vezes no dia ele se colocava ali de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus. Então, a partir do momento que ele ouve que sai essa petição, né, esse édito, Daniel ele fica tranquilo, né? Ele não fica furioso, ele não quer fazer revolta, ele não quer protestar, ele não vai na presença do rei para contestar nada. O que ele faz? Ele vai na sala do trono do Deus Altíssimo. Ele se ajoelha ali e ali ele faz a sua oração como também antes costumava fazer. E aí isso é um outro ponto interessante, né? Daniel aqui ele não está fazendo uma rebeldia, ele não está rebelde, né? Agora que não pode, agora que eu vou fazer mesmo. Então agora eu vou lá, eu vou ajoelhar e vou fazer minha oração. Não. Ele tinha esse hábito, ele sempre fez isso. E aí diante desse decreto, Daniel ele não se abala, né? Ele não deixa de fazer e também não quer não é uma maneira de fazer um protesto. Ele simplesmente está seguindo o compromisso que ele tinha já com Deus regular. 3 vezes ao dia ele se colocava ali em oração e dava graças e orava e falava com Deus. Era hábito, né? E isso fazia parte da religião de Daniel, né? E aí um ponto interessante que muitas vezes a gente questiona, né? Por que Daniel, então, não se escondeu? Ou por que ele não fechou a janela para orar? Por que Daniel não foi orar no seu quarto? Né? Jesus vai orientar isso lá em Mateus capítulo 6, né? Quando for orar, entra no seu quarto, fecha a porta e o seu pai que te vê em secreto, ele ali vai ouvir a sua oração. Né? Mas por que Daniel continuou nessa prática? Por que ele, durante esse período de 30 dias, então, não deixou de orar? Porque Deus conhece o coração dele, Deus sabe da fidelidade dele. Por que ele, por esse período, ele não deixou de orar para evitar um problema? E aí é um ponto interessante, né? Tem esse livro aqui que diz o seguinte: Daniel poderia, pelo menos durante algum tempo, adaptar-se às circunstâncias. Afinal, Deus perdoa e conhece o coração de uma pessoa. Mas Daniel prefere morrer a interromper a sua vida religiosa, ainda que seja por um momento. Sob esse céu nublado, ele não corre para o esconderijo, mas anda com a cabeça erguida, como um homem livre. O profeta escolhe permanecer fiel a Deus em seu coração e em suas ações. Sua coragem é impressionante. Sendo um homem inteligente e experiente, Daniel sabe o que enfrenta. Não é uma ação ingênua, incapaz de prever a gravidade das consequências. Ou seja, Daniel está agindo como sempre ele agiu. Um homem livre, mas que prefere a morte do que interromper a sua vida religiosa, o seu relacionamento com Deus. E isso diz muito porque oração é justamente isso, é relacionamento, né? É relacionamento com Deus. Tem uns escritos de Ellen White que vai falar que orar é como abrir o coração como se abre a um amigo. E Daniel fazia isso 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia ele era disciplinado, né? Ele não fazia por obrigação, mas 3 vezes ao dia ele tinha esse compromisso com Deus, de conversar com Deus, de abrir o coração diante de Deus, colocar ali os seus problemas, as suas dificuldades, colocar ali as suas esperanças, interceder, né, pelos seus compatriotas que estavam ali no exílio, pedindo o fim de uma vez por todas daquela miséria que eles estavam passando, e também pedindo para que o reino de Deus viesse logo, para que o reino de Deus viesse a ser estabelecido logo.
Então, a gente vê aqui no capítulo 10, no momento em que Daniel ele é confrontado com esse problema, ele não muda os seus hábitos. Ele não fica desesperado. Tem muitas vezes a gente acaba indo para a oração, recorrendo como último recurso, né? Depois da gente tentar fazer todas as coisas, aí que a gente vai se dedicar à oração. Né? Daniel não. Daniel ele já tinha esse hábito e quando ele é confrontado com essa realidade, ele permanece nesse hábito. Ele continua orando. E a oração de Daniel, a gente vê o seguinte, né? Não é uma oração só pedindo para Deus livrar ele desse mal. Né? Mas olha lá o que está escrito no verso 10. Ele dava graças. Agora imagina você nessa situação. Você está correndo o risco de ser enviado para a cova dos leões. Né? Você está correndo o risco de ser morto, porque você não sabe se Deus vai te livrar ou não. É o mesmo caso dos amigos de Daniel. Né? Deus pode livrar ou não. E ainda assim você dá graças a isso. É mais ou menos aquilo que Pedro vai falar nas suas epístolas, né? Mesmo nas provações, vocês deem graças pelas quais vocês estão passando. E aí no verso 11 diz o seguinte: então aqueles homens, eles foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. E aqui a gente vê realmente, né? Daniel ele suplicando, ele dá graças, mas ele também suplica, porque ele sabe que o único que pode livrar ele dessa situação é o próprio Deus. Não tem outra salvaguarda, né? Não tem outro recurso. Deus é o único recurso para livrá-lo. A gente está falando aqui do decreto dos medos e dos persas, né? Um decreto que não se pode revogar. Então, nenhum rei pode fazer mais nada. A vida dele está inteiramente nas mãos de Deus. E aí a gente vê, né? Essa corja invejosa aqui, indo atrás de Daniel, é como se eles estivessem esperando, né? Vamos esperar. Daniel, todos os dias, ora 3 vezes ali na janela. A gente vai esperar o momento em que ele for orar para a gente pegar ele no pulo e depois a gente fazer uma acusação contra ele. Meus amigos, quando a gente vê esse caráter de Daniel, que mesmo em face de dificuldade, ele permanece agindo como ele sempre agiu, o que isso desperta em vocês? Por favor, fiquem para contribuir aí com essa lição preciosa que a gente está extraindo da história de Daniel. Vamos lá, irmão Jefferson, irmãos. Desperta, né, no meu ver, no meu entendimento, a importância de nós termos a obediência a Deus, né? Independente dos momentos. A gente, por vezes, agimos na emoção. E a gente sabe que quando a gente age na emoção, muitas vezes o resultado ele não é tão positivo do que agirmos na razão. A razão dói um pouco mais, né? E isso traz para o nosso dia a dia, às vezes num ambiente de trabalho, né? Todo mundo está indo a favor de uma posição, você fica com medo de ir contra, porque você vai ser massacrado, vai ser falado, vai estar na boca do povo, né? Só que por vezes aquela decisão que você diz não, as pessoas só vão entender daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano, né? E a gente como entendedor da palavra, né, um pouquinho, né, tô aprendendo também, né? Isso vai chegar uma hora e a gente vai ter que tomar partido, né? Vai estar nos próximos capítulos. Não vou dar spoiler hoje, hein? Né? Mas a gente vai ter que estar preparado. E você vê como que o inimigo afrontou esses reis, né? Tentando tirar o plano de Deus em cima dos profetas. Mas você vê que, assim como os profetas, aqueles que obedeceram a Deus, como Abraão, como Daniel, a obediência, né? O temor, a oração, que é importante, né? A gente às vezes não dá tanto valor, como a gente já falou em alguns outros encontros, em outros cultos. Às vezes você ora deitado, ora em pé. Bom, antes orar, né? Antes orar 1 minuto do que não orar, porque não orar ainda é pior, né? Mas se a gente põe um hábito e melhora isso, a importância disso para as nossas vidas, né? Como a gente, quando tira um hábito ruim da nossa vida, a gente vê o quanto que a gente melhora em saúde, em comportamento, em crescimento. Verdade. Então, isso é um preparo para que a gente, daqui para os próximos momentos futuros, né? Que a gente já imagina como vai ser, despertar para a gente estar preparado para o que há de vir aí, né? Olha, isso que você falou, Elias, ele é interessante, né? O estilo de vida de Daniel aqui. E nesse livro aqui ele traz o seguinte: o profeta ele ora 3 vezes por dia, né? Ele mantém esse ritmo através da disciplina também.
né? Então, ele reserva esses momentos para estar com Deus. A oração não deve depender daqueles enlevos da alma que vêm e vão de acordo com o nosso humor ou a qualidade da luz da lua. Ou seja, não deve ser levado pela emoção, seja de tristeza, seja de desespero, ou seja de uma carência. Não são somente nessas horas que a gente busca Deus, mas isso tem que ser um hábito na nossa vida. E ele diz assim, o exemplo de Daniel nos ensina que devemos integrar a oração ao próprio ritmo da vida, porque oração é vida. Quando a gente se relaciona com Deus, quando a gente abre ali o nosso coração para Deus e permite, né, que Ele fale a nós, né, a gente sai revigorado, a gente sai fortalecido da oração. E esse é o ponto que Daniel ele traz para a gente, né? A oração é uma necessidade básica que devemos praticar até quando o sentimento não está presente. Tem um teólogo chamado Tozer, que ele fala assim, quando eu não tenho vontade de orar, é aí que eu mais preciso orar. Né? Geralmente a gente recorre à oração em momentos dificultosos, né? Ou às vezes a gente até está sem vontade de orar, né? A gente não quer nem orar, mas são nessas situações que mais a gente deve orar. E o exemplo de Daniel trazido aqui para nós é que a oração para Daniel é um hábito, é um estilo de vida, né? O relacionamento com Deus ali constante é algo que está presente na vida de Daniel. E é algo que também deve estar presente na nossa vida se nós quisermos suportar as dificuldades, as aflições que estão diante de nós. Muito de Daniel não ter se desesperado com essa situação é justamente porque ele tem esse relacionamento próximo com Deus. Né? Se oração é abrir o coração a um amigo, é abrir o coração a Deus como se abre a um amigo, Daniel ele tinha plena comunhão ali, contato, intimidade com Deus. E um ponto interessante aqui também que vale a pena que a gente ressalte, né, é que Daniel, conforme eu mencionei no início, as visões que ele vai ter no capítulo 7 e no capítulo 8, quando esse episódio aqui ocorre, né, ele já tinha tido as visões. E naquelas visões é um desdobramento do capítulo 2, onde nós vemos a estátua de Nabucodonosor. E no sonho da estátua de Nabucodonosor, a gente vê que no final é o reino de Deus que é estabelecido. Os impérios eles vão passar, não é? Os grandes reis eles vão ser sucedidos e no final é o reino de Deus que vai permanecer e vai permanecer para sempre. Os capítulos 7 e 8 a gente vai ver um desdobramento dessa profecia e o fato de Daniel já ter visto, ter tido essas visões, ele sabe que ainda que ele morra, no final das contas, o reino de Deus vai ser estabelecido e ele vai viver para sempre com o seu Senhor neste reino. Então, diante confiança, né? Confiança plena, irmã. Confiança. Né? Diante da dificuldade, ele sabe que no final ele vai estar seguro. Né? Isso dá ânimo, dá forças para ele enfrentar a provação. E olha só, no capítulo então, né, a gente vê nos versos 12, os parceiros ali de Daniel já indo correr para o rei, né? Falando, rei, o senhor não havia feito um decreto, um édito que funcionaria dessa maneira, que no período de 30 dias não deveria fazer nenhuma petição a nenhum Deus, né, e nenhuma outra pessoa? E aí o Deus confirma, não, essa palavra é verdadeira e segundo o decreto dos medos e dos persas que não se pode revogar. E aí era tudo o que eles queriam ouvir, né? Porque após a confirmação do rei, no verso 13, então, eles respondem ao rei, Daniel, que é dos filhos dos cativos de Judá, não tem feito caso de ti, nem do édito que assinastes. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Olha a acusação dos invejosos aí, né? E você percebe que as palavras que eles utilizam são as mesmas palavras que a gente viu lá em Daniel capítulo 3? Quando os caldeus se aproximam de Nabucodonosor, eles utilizam as mesmas palavras, né? Olha, rei, existem aqui uns judeus cativos, né, Sadraque, Mesaque e Abednego, que o Senhor constituiu sobre os negócios da província, que não fazem caso de ti e nem dos teus deuses. Né? Olha só a acusação que eles fazem contra Daniel. É um reflexo. Né? Como se a gente estivesse diante de um espelho aqui. Aqui a gente vê novamente estes homens acusando a Daniel, assim como esses homens acusaram também os seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Isso é uma coisa importante para a gente. Quando a gente procura ser fiel a Deus, né,
e aí, obviamente, a gente vai se destacar, Deus vai abençoar, Deus vai fazer com que nós prosperemos, mas muitas pessoas não contentes em ver essa nossa prosperidade, elas vão nos acusar, elas vão inventar mentiras contra nós, né? E vão, inclusive, nos perseguir. O que a gente está vendo aqui de uma maneira muito clara é uma perseguição desses pares de Daniel contra ele. Assim como ocorreu também a perseguição dos caldeus contra os amigos de Daniel. Ou seja, lá no capítulo 3, Daniel escapou, né? Ele não estava ali junto com seus 3 amigos, mas agora acho que a aprovação dele é pior, porque ele vai passar por essa aprovação sozinho, né? Os 3 amigos tinham ainda ali, eles ali para se apoiarem naquela situação tão difícil. Agora Daniel vai enfrentar essa aprovação aqui sozinho. E isso é uma coisa que faz um eco, né, para a gente nas palavras de Jesus. Porque no Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 5, Cristo mesmo ele vai falar que aqueles que decidem seguir a ele vão padecer perseguições, vão enfrentar calúnias, vão enfrentar mentiras, assim como os profetas também foram, né, caluniados, foram acusados e foram perseguidos. Então, esse retrato aqui que a gente vê é algo que quando a gente for lá para Apocalipse, a gente vai ver repetir. Aqueles que quiserem permanecer fiéis a Deus, aqueles que quiserem permanecer fiéis à lei de Deus, eles vão ser acusados, vão ser inventadas mentiras contra eles e eles serão perseguidos. Né? Então, a história ela vai se repetir. Né? A gente viu isso acontecendo no livro de Esther, a gente vê isso acontecendo no capítulo 3, a gente vê isso acontecendo no capítulo 6, a gente vê isso acontecendo na própria história de Jesus. Se a gente vai para o livro de Atos, a gente vê os próprios apóstolos sendo perseguidos, sendo mortos, né? E lá em Apocalipse, no capítulo 13, novamente a gente vai ver que esses eventos eles vão se repetir nos nossos dias. Então, olha só que interessante. Feita essa acusação, né, no verso 13, no verso 15, então, ali, eles dizem, né? Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram-lhe: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas que nenhum édito ou decreto que o rei estabeleça se pode mudar. Então eles lembram o rei Dário, que fala: olha, rei, só para te dizer, né? Primeiro eles acusam Daniel, e aí entre o verso 13 e 15, no verso 14, a gente vê que o rei ele fica pesaroso, né? Quando ele ouve que foi Daniel que foi pego orando, ele fala: puxa vida, o que foi que eu fiz? Né? Daniel, né? Aquele que eu queria constituir sobre todo o reino. Puxa vida, o que foi acontecer com ele? E ali no verso 15, então, esses homens eles falam: olha, rei, fica sabendo que essa lei é segundo o decreto dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Né? Então, eles sabendo do apreço que Dário tinha por Daniel, eles lembram: só lembrando uma coisinha aqui, tá? Antes que o senhor se esqueça, essa lei é uma lei que não pode ser revogada. E aí a gente vê ali Dário tentando de todos os meios, tentando livrar Daniel do cumprimento dessa lei, mas ele não conseguiu. E aí no verso 16 traz o seguinte: então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançaram-no na cova dos leões. E falando o rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Tá que as palavras de consolo de Dário, elas não inspiram tanta confiança, né? Mas ela tem um testemunho importante, porque ele diz o seguinte: o teu Deus a quem tu continuamente serves. E mais uma vez aqui a gente tem um testemunho do caráter de Daniel. Era conhecido de todas as pessoas que Daniel, ele tinha um Deus, o Deus vivo, e Daniel servia esse Deus. Era nítido isso no caráter de Daniel. Né? Que ele tinha um Deus a quem ele servia, a quem ele prestava culto, a quem ele adorava. E isso causou uma impressão tanto nos homens que acusaram Daniel, porque eles falaram que eles só conseguiriam algo contra Daniel se fosse contra a lei do seu Deus, né? E novamente aqui o testemunho do rei Dário, quando ele diz: o teu Deus que tu continuamente serves, ele te livrará. E olha, tá no futuro, né? Ele vai te livrar. Ele te livrará. Aqui tem a esperança desse rei, que o Deus de Daniel livre ele da cova dos leões. E aí o que a gente percebe, né? É que o decreto ele foi dado,
e ele foi executado. Né? Deus não interveio ali naquele momento para livrar do decreto ou para não permitir que Daniel fosse lançado na cova. Assim também como os amigos de Daniel foram lançados na fornalha. E essa é uma lição preciosa para nós. Nem sempre Deus vai fazer aquilo que a gente deseja. Nem sempre Deus... Ele demonstrou. Ali eu entendi que demonstrou que o próprio rei estava confiando no Deus de Daniel. Exatamente. Já pensou? O testemunho de Daniel era tão forte, né, que o próprio Deus, ele fala, o seu Deus, a quem você serve continuamente, ele te livrará. Que confiança aí ele também estava tendo. Não é? Na verdade, ali eu creio que era a única esperança do rei, né? Nem os seus deuses ali, a quem ele servia, ele podia confiar tanto assim que nem ele confiou no Deus de Daniel. E esse ponto, meus irmãos, ele é fundamental. Né? Deus nem sempre vai responder a oração do jeito que a gente quer, porque Daniel orou. A gente viu que assim que saiu o decreto, Daniel foi lá, se colocou em oração, né? Ele suplicou, e a gente entende também que essa súplica seria um livramento com relação a esse problema que ele estava passando. Mas, no entanto, Deus não impediu Daniel, né, um senhor já com mais de 80 anos, fosse lançado dentro de uma cova cheia de leões. Né, o que traz uma questão preciosa para a gente. Muitas vezes Deus vai permitir que a gente passe por aflições, por dificuldades, por provações. Não significa que ele nos abandonou, porque ele passa junto conosco, igual a gente vai ver aqui mais adiante, assim como a gente viu no capítulo 3. Mas, de fato, a gente ali vai ser provado, a gente vai enfrentar dificuldade. E isso pra gente, às vezes, a gente não quer, né? Porque o ser humano, ele é alheio à dor, né? Ele não quer sentir dor, ele não quer ter sofrimento, ele não quer passar por dificuldade, né? Mas essa é uma maneira também de Deus trabalhar com a gente. Fiquem à vontade aí para fazer seus comentários sobre essa questão do decreto, meus amigos. Qualquer momento aí vocês podem pedir a palavra, tá bom? Então a gente vê que realmente o decreto ele foi executado, né? Daniel não foi liberto, não veio ali o livramento para ele, ele foi lançado dentro da cova. E ali no verso 18 a gente vê o seguinte: então o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum. E não deixou trazer à sua presença instrumentos de música e fugiu dele o sono. Né? Ou seja, ele, pela culpa, né, de ter caído, né, nessa armadilha que os pares de Daniel promoveram, o rei, ele... É interessante a gente lembrar que no Oriente ali o jantar, né, era a refeição mais preciosa do dia, né? Então era o dia ali que você acabava o seu dia, né, dá início a um outro dia. Então você ali chamava ali as pessoas mais próximas e ali você tinha um banquete, você tinha um jantar ali e desfrutava de música, de apresentações. Mas nesse dia especial o rei Dário, ele não está no clima de festa, né? Ele não pede para que seja servido. Inclusive, os instrumentos de música ele não quer. E ali ele passa aquela noite em jejum e oração. Né? Foge dele o sono. Ele não consegue dormir. E a gente imagina que a única coisa que vinha à cabeça dele é como é que Daniel estava. Será que o Deus, né, a quem ele serve livrou ele? Será que ele está bem? Será que ele realmente vai ser liberto? E mais do que isso, né, a gente pode imaginar que Daniel também lá na cova também está orando. Né? Tá pedindo ali a proteção de Deus, o cuidado de Deus. E aí a gente vê, né, esse rei também pagão se unindo a Daniel em oração, em jejuando também, para que Daniel seja liberto. E olha que coisa fantástica, né, meus amigos? Que nem a irmã Cláudia colocou ali pra gente. Oi. O testemunho de Daniel ele é tão forte que leva um rei pagão a confiar no Deus dele, e não somente a confiar no Deus dele, mas a orar e jejuar, né, a esse Deus, pedindo o livramento de Daniel. Olha que como é importante o testemunho que a gente dá. Né? Muitas vezes a gente acha que as pessoas não estão nos vendo, as pessoas não reparam, mas as pessoas elas reparam em tudo que nós fazemos. E isso ele é um testemunho vivo. Eu lembro de uma ocasião que a gente estava prestando um serviço numa empresa e a gente estava trabalhando com outras pessoas, né? E a gente estava conversando ali com os amigos ali. E aí um dos meus colegas que trabalhava comigo ali, ele foi adventista, né? Foi adventista, mas depois de um tempo se afastou da igreja e estava passando por seu momento aí no deserto. Aí ele chegou para mim e falou assim: ô Jefferson, o Gabriel, que é outro rapaz que trabalhava com a gente,
não acreditava que você é crente, não. Deu sério, Gabriel? Primeiro fiquei preocupado, né? Falei, poxa, será que meu testemunho está sendo tão ruim assim, né? A pessoa olha e fala, puxa vida, esse cara não é crente, não. Eu falei, é sério, Gabriel, isso? Daí ele falou assim, eu não acreditava, não. Mas por que você acreditou? Um dia a gente foi almoçar junto, eu vi você orando, aí eu me liguei que você era crente. Então, poxa vida, que bom que pelo menos por isso ele percebeu que eu era crente, né? Mas a gente vê que Daniel não era assim, né? A vida de Daniel, o testemunho dele era impactante. Impactante ao ponto de fazer Dário, né, se voltar para esse Deus, pedindo para que ele livrasse Daniel. Lá no verso 20, aí a gente vai passar, né? Dário vai passar essa noite em claro, e assim que amanhece, ele vai correndo, né, em direção à cova dos leões. É algo muito semelhante que acontece com Jesus, né? Jesus ele é sepultado, né? E após ali o seu sepultamento, no dia seguinte, após o Shabat, a Maria, né? Ela vai correndo, né? Ao sepulcro para pegar o corpo de Jesus ali, para dar os devidos tratos que ela esperava dar, né? E Dário ele repete a mesma coisa. Ele vai porque na teoria Daniel foi morto ali, né? Lançado ali dentro daquela cova. Então ele vai correndo até a cova dos leões e chega ali perguntando, né? Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-á o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Né? Será que esse Deus a quem você continuamente serve, aí novamente a gente tem essa expressão, né? Daniel, ele continuamente servia a Deus, ou seja, era algo diário, era algo constante, era algo que estava enraizado em Daniel, né? Fazia parte da vida dele. Não era algo que ele fazia num determinado dia ou que ele fazia num determinado momento. Era algo constante na vida de Daniel, esse serviço a Deus. Então o Daniel falou ao rei, ó rei, vive para sempre. E aí é que a gente imagina o alívio do rei, né? Puxa vida, Daniel está vivo. Né? O meu amigo, ele não morreu, ele continua vivo. Né? Aquele peso que de repente ele deveria estar nas costas de ter, né, decretado a morte do seu melhor oficial, a gente vê aqui finalmente o alívio de Dário. E aí Daniel ele diz o seguinte, né, no verso 22. O meu Deus enviou o seu anjo. E olha novamente aqui o testemunho de Daniel, né? Ele leva esse livramento, esse milagre, totalmente para a honra e glória de Deus. O meu Deus enviou o seu anjo e ele fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele e também contra ti, ó rei. Não tenho cometido delito algum. E essas palavras de Daniel, elas são interessantes. Porque ele diz o seguinte, porque foi achada em mim inocência diante dele. Daniel, ele era inocente. Mas o fato dele ser inocente não o livrou de ser lançado na cova dos leões. Esse anjo aqui, Jefferson, é o anjo Gabriel. Então, a gente não tem informação na Bíblia de quem seja esse anjo, né? Ele simplesmente diz, o meu Deus enviou o seu anjo. Como daqui em diante a gente vai ver que o relacionamento de Daniel, ele vai se estreitar com os anjos, né? Os anjos vão dar visões para eles, os anjos vão explicar as visões para ele, então ele vai ter um contato muito grande com os anjos. Então isso aqui revela para a gente, sem citar nomes, né? Não se sabe se é Gabriel ou se é Miguel que está ali junto com ele, mas o fato é que Deus interveio na condição de Daniel ali. Deus enviou o seu anjo para proteger a vida de Daniel ali. A gente não tem uma conclusão clara na Bíblia de quem seja esse anjo, né? Mas o grande ponto aqui é que Daniel ele vai estreitar o seu relacionamento com esse mundo espiritual, né? Habitado pelos anjos, ele vai começar a estreitar esse relacionamento. E a gente vê ali que Deus envia esse anjo para proteger a vida de Daniel. E é uma coisa interessante essa, né? Porque imagina você ser lançado numa cova, né? Esses leões ali eles eram mantidos enclausurados ali, às vezes por esporte, ou até muitas vezes simplesmente por requinte, né? Eu quero ter aqui uma coleção aqui de animais exóticos, e aí você mantinha ali esses animais enclausurados. E aí você lança, né, uma pessoa ali, de fato é para ser estraçalhada, ele para ser completamente, né, destruído. Tem até uns vídeos que circulam na internet, às vezes a gente recebe, né?
de crianças, às vezes, que estão num vidro, e aí do outro lado está lá o leão, está o tigre. E às vezes o leão, o tigre, ele vem correndo assim e ele para no vidro, né? Ele bate com tudo no vidro e a gente vê que uma pessoa diante de um animal desse não teria chance qualquer. Né? Mas aqui, nesse caso, o anjo de Deus foi enviado para proteger a vida de Daniel. E aí a gente vê, né? Eu não cometi delito nenhum, eu sou inocente, tanto diante de Deus quanto diante do rei. Mas mesmo isso não foi algo que impediu Daniel de ser lançado na cova dos leões. Né? O que remete àquela ideia para a gente, né? Coisas ruins acontecem com pessoas boas. Né? Não é pelo fato de sermos inocentes, não é o fato de sermos religiosos, de queremos obedecer à lei de Deus, que nenhum mal vai nos acontecer. Né? Muitas vezes a gente tem uma visão um pouco deturpada com relação ao amor de Deus e à proteção dele. As pessoas muitas vezes acham, não, você está ungido, você está protegido, nenhum mal vai acontecer com você. Não. Olha Daniel, olha a fidelidade de Daniel. Fidelidade completa a Deus. Olha o testemunho de Daniel. Né? Ele preferiu ir contra a lei do Estado do que ir contra a lei de Deus. E ele foi colocado nessa situação. Deus não impediu ele de ser colocado nessa situação. Né? E muitas vezes as pessoas também, outras pessoas enfrentam esse mesmo dilema. Né? Pessoas que querem obedecer a Deus, seguir a sua lei, às vezes tá desempregado e o único emprego que surge é para a pessoa trabalhar no sábado. Às vezes, muitas vezes as pessoas, não, Deus vai entender, Deus vai, né? Ele sabe que você está passando por dificuldade, ele sabe que você está passando por um problema, ele vai entender essa situação. Né? Porque para os demais, eu cito o sábado, porque para os demais mandamentos você não tem tanta dificuldade de cumprir. Né? Não tem tanto problema. Mas quando chega um mandamento em que, né, você ali é colocado, ou você faz a sua vontade, ou você faz a vontade de outras pessoas, ou você vai fazer a vontade de Deus. E aí realmente você é colocado numa sinuca de bico, como a gente costuma dizer. Né? E mesmo em face disso, Daniel não retrocedeu. E muitas pessoas hoje também, mesmo nessa situação, elas não retrocedem. Né? Quantas pessoas perderam seus empregos nessa crise que está ocorrendo? Quantas pessoas agora, né, estão desempregadas, estão com dificuldades para pagar as contas, manter o seu sustento, e às vezes a única oportunidade que aparece para ela voltar a ser empregada, mas você precisa trabalhar no sábado. Né? A lei de Deus ela é confrontada ali. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. E aí essas pessoas, elas preferem continuar servindo ao Deus dela. Olha só que interessante. A gente avançando aqui nos próximos versos, aí já para os versos finais. Depois desse livramento miraculoso, né, sobrenatural, então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra. E aí ele vai usar uma linguagem muito parecida com aquela que Nabucodonosor utilizou no capítulo 4, depois da sua conversão. Ele vai dizer o seguinte: a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, a paz vos seja multiplicada. Novamente, né? A paz vos seja multiplicada a todos os povos, não a um grupo específico, não a uma religião específica, não a uma denominação específica, mas a todos a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto. Lembra lá em Daniel 3? No final do capítulo, Nabucodonosor também faz um decreto, né, para todos aqueles que blasfemarem do rei, do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Aqui, Dário ele tem um conhecimento mais profundo de Deus. Então ele diz o seguinte: da minha parte é feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino, né, um reino que é do Irã até a Turquia, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não se pode destruir e o seu domínio durará até o fim. Aquilo que Nabucodonosor levou alguns anos para aprender a respeito do Deus de Daniel, né? Dário é que ele aprende rapidamente. E aí olha o que ele diz aqui, ó. Porque ele é Deus vivo, ou seja, um Deus de vida. Né? Não é igual aos outros deuses, não é igual a outros ídolos que são cultuados, não, ele realmente é o Deus vivo. E essa linguagem de Deus vivo é uma linguagem que a gente vai ver no Antigo Testamento só proferida pelo povo de Deus.
quem não fazia parte do povo de Deus, quem não era profeta, quem não fazia parte ali dos conhecimentos da palavra de Deus, eles não se referem a Deus como Deus vivo. Né? A gente vê Deus de Daniel, Deus de Sadraque, de Mesaque, né? A gente vê ele se dirigindo dessa maneira. Mas aqui, essa palavra Deus vivo é só utilizada no contexto do povo de Deus. E Dário ele usa 2 vezes essa palavra. Quando Daniel é lançado, né, na cova dos leões, ele fala servo do Deus vivo, lá no verso 20. E aqui no verso 26, novamente, ele vai falar porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. E o seu reino não se pode destruir e o seu domínio durará até o fim. Aqui, Dário, ele não precisou ter sonho, ele não teve interpretação de sonho nenhum, né, igual Nabucodonosor, mas através do testemunho de Daniel e através desse milagre que foi feito, ele chega a uma compreensão profunda do Deus verdadeiro de Daniel. E a gente pensa, né, puxa vida, olha a história de Daniel. Foi tirado da sua terra, foi levado cativo como escravo. Né, a gente viu lá que ele percorreu 1.000, não sei quantos quilômetros, né, a pé, de Jerusalém até Babilônia. Possivelmente, dizem que Daniel tenha sido, e seus companheiros tenham sido castrados, né? Porque a gente vai ver lá em capítulo 1 que o chefe dos eunucos é que cuidava ali de Daniel. Né? Então, se ele era chefe dos eunucos, possivelmente Daniel ali, os demais, faziam parte desse corpo de eunucos. E eles faziam isso justamente para que, né, eles não tivessem descendência, né? Para que eles não aumentassem ali a sua descendência no império. E também para não ser uma ameaça ao rei, né? De repente ter algum caso com a rainha, etc. Então, o que a gente vê aqui, né, olha o sofrimento que Daniel passou. E aí chega, né, ali nos, né, octogenário já, passou por diversas experiências, mas mesmo assim, né, ele passa por uma situação difícil. Mas quando a gente olha para a história de Daniel, olha quão grande foi o testemunho dele a favor do Deus que ele serve. 2 reis, né, 2 líderes de potência mundial puderam reconhecer esse Deus como Deus vivo. As pessoas que partilhavam ali do entorno de Daniel tiveram contato também com ele e reconheceram esse Deus vivo. Os seus próprios oponentes reconheciam que eles só poderiam fazer algo contra Daniel se fizessem algo contra a lei do seu Deus. Olha quantas pessoas foram impactadas, quantas nações foram impactadas pelo testemunho de Daniel. É aquilo que a gente fala, né? Deus, ele sabe o fim desde o começo. A gente não consegue ver nem o que está diante de nós, né? Nem o que está além daquela curva ali. E muitas vezes as mazelas que a gente enfrenta nessa vida, a gente fala, por que, Senhor? Por que essa dificuldade? Né? Por que esses problemas? Mas Deus sabe de todas as coisas e ele tem algo reservado para nós que vai valer a pena. Ele tem algo reservado para nós que depois vai fazer sentido. E a gente pode confiar nesse Deus, porque segundo o que Dario falou aqui, ele é um Deus vivo. Ele é um Deus de vida. Né? Ainda que haja morte, esse Deus ele pode ressuscitar. Ainda que haja miséria, ainda que haja doença, esse Deus ele pode livrar, ele pode curar. Ele é um Deus vivo e também um Deus para vivos. Né? Porque a morte não é nada diante desse Deus poderoso. E o melhor de tudo, o reino desse Deus, ele será para sempre. Ele vai durar até o fim. E no verso 27, Dario conclui, ele salva, livra e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Uma coisa que é fundamental para a gente aqui compreender, meus amigos, é que Deus, assim como os amigos de Daniel, ele poderia não ter livrado Daniel da cova dos leões. Ele poderia ter deixado Daniel lá e Daniel, né, ter o fim igual os seus oponentes, né, que a gente não falou dessa parte, mas a gente vê que após o livramento de Daniel, então o rei manda chamar, né, aqueles oponentes de Daniel e as suas famílias, e eles são lançados dentro da cova dos leões. E antes deles chegarem ao fim, os leões já se apoderaram deles ali e destruíram eles. E aí tem um ponto que às vezes as pessoas, né, mas por que a família foi levada junto, seus filhos também? Né, isso fazia parte também da lei deles. Né? Quando alguém de responsabilidade cometia um erro, a família ela acabava
pagando junto. A gente vê também isso na história de Esther. E isso não significa que a Bíblia corrobore esse fato, né? Mas ela simplesmente está narrando o que realmente aconteceu. Então a gente vê, e aí teve algumas oposições em que, segundo Flávio Joséfo, alguns argumentaram que os leões não se apoderaram de Daniel porque eles tinham sido alimentados antes, e por isso que eles acabaram deixando Daniel quieto ali, né? Mas a gente vê que, segundo Flávio Joséfo, né, os oponentes de Daniel comentaram isso. Mas a gente vê que isso não é fato, porque assim que eles entram na cova, antes de chegar ao fim, os leões já, né, se apoderam deles ali, totalmente esfomeados, né, e destroçam, né, ali completamente essas pessoas. Mas o grande ponto é que o fim de Daniel poderia ter sido o mesmo desses oponentes dele. No entanto, sendo o seu destino, né, para a morte ou para o livramento, Daniel ele confiava nesse Deus. E na situação que a gente vive hoje, meus amigos, apesar de tudo que a gente já tem ouvido, falado, apesar de medicamentos, apesar de vacinas e etc., eu vejo que hoje a gente só pode confiar em Deus. É ótimo que tenham remédios, é ótimo que tenha vacina, é ótimo que a gente tem que se cuidar e a gente tem que realmente se cuidar, seguir todos os protocolos. Mas independente de qualquer coisa, a única segurança, a única certeza que nós temos é nesse Deus vivo. Que apesar de tudo, ele pode livrar, que apesar de tudo, ainda que ele não livre, nós sabemos que na sua vinda, quando o seu reino for estabelecido, nós iremos ressurgir, ainda que morramos. E muitos dos nossos queridos também ressurgirão nesse dia. Essa é a maior esperança que a gente tem que ter. E é por isso que é tão importante esse estudo no livro de Daniel. Porque o grande ápice do livro de Daniel está no estabelecimento do reino de Deus. Quando todos os demais governos terão passado, quando todos os demais impérios terão passado, e nós viveremos num reino eterno de justiça ao lado do nosso Deus e dos nossos familiares, dos nossos queridos. Essa é uma mensagem que nos desperta esperança e também nos desperta a vontade de compartilhar com outras pessoas, porque desejamos que todos também façam parte desse reino. Meus amigos, façam essas observações, fiquem à vontade para trazer para a gente o que a gente extrai dessa lição de Daniel no capítulo 6. Fala aí, Pedrão, o que você encontrou aí em Daniel capítulo 6? Ô, Gerson, vou fazer uma pergunta. Pode corrigir, tá? Fala. Comparação com a parte de Nabucodonosor, da perseguição. Vê que na história são bem iguais, né? Bem semelhantes. São paralelos. Do Nabucodonosor são bem paralelos, né? E uma delas, a diferença que deu para perceber, é que nessa daqui, do rei Dário, ele foi uma perseguição, a perseguição, como se fala? Acho que é a intenção que fala, né? A intenção de quem é o dos perseguidores, né? Era política. Na Sim. parte de Nabucodonosor, era religiosa. Sim. A gente tem uma... Então, dessa história que a gente pode abranger, tanto da parte política como também a religiosa vai ter essa perseguição. Exatamente. Na verdade, o que a gente percebe, assim, a ênfase que é dado num capítulo é maior religiosa, né? E fica mais claro, né? Sim. E no capítulo 6, a ênfase é mais política. Sim. Mas, Ele tem essa parte, no final, ele usa o termo religioso, né? Para poder fazer a religião como um meio de fazer com que os propósitos sejam alcançados, né? Sim. Então, E a parte da política, ele fala assim, não acharam nada dele, era todo limpo, então vão ter que achar na parte religiosa. Tipo assim, a interesse deles, o problema dele era político. Exatamente. Ver essa comparação, né? Isso. E hoje em dia não é algo que foge muito, né? Se a gente pesquisar um pouquinho no YouTube aí, Michelson Borges, alguns autores aí, eles vão tratar desse tema, né? Eles falam que toda essa questão do Covid, essa questão da pandemia, do ecumenismo, né? Que está sendo tratado,
ele é uma questão política, né? Que realmente existe a questão da doença, isso é inegável, existe, né? Mas muitos utilizam ela como uma questão política, né? E estão dando mão agora também para uma questão religiosa, né? Sim. Então você vê que está havendo essa união aí, e qual que vai ser o fim disso a gente está aguardando para ver. Mas é a história se repetindo, né? A política, quando ela quer exercer o seu poder ali, ela precisa do apoio religioso, né? Ela não consegue por si só fazer isso, né? Até porque, se a gente for ver, a camada religiosa ela é uma grande apoiadora dos governos, né? E ali também eu acho que é o poder, Jefferson. Eles tinham medo de perder o lugar deles. Eles estavam ameaçados, Posição. né? É a posição. Exato. Eles falam, Né? olha que interessante isso que você colocou, Cláudio. Quando a gente vê o paralelo com a história de Jesus, é a mesma coisa. Se a gente vai lá para os capítulos finais de João, qual que é a acusação dos sacerdotes? Se a gente não parar esse homem, ele vai arrebatar o povo da gente. E aí virão os romanos, né? E vão nos tirar do poder. Ou seja, a preocupação ali dos sacerdotes, dos escribas, é que Jesus arrebatasse deles o povo, né? E tirasse eles do poder. Sim. Né? Ou seja, aquilo que começa às vezes como uma questão religiosa, né? Ou como uma questão política, no final elas vão se misturar, né? Uma vai apoiar a outra para que seja feita a vontade daqueles que estão no governo. Verdade. Muito legal, Ana Cláudia. Eu quando eu li a Daniel, eu só vi essa história bonitinha, assim. A fidelidade foi colocado ele foi colocado, Sadraque, Mesaque, aí eu li até essa parte, ele na Cova dos Leões. E é tão interessante que agora eu estou procurando pelo Rodrigo Silva. Então eu procuro e estou entendendo. Estou entendendo o que vai vir daqui para frente no outro capítulo que a gente vai estudar, né? Exato. Então eu estou me interessando. Que bom. Pelo que a gente vai estudar. Eu não tinha esse interesse não, viu? Que legal. Você, te ser sincera, eu não tinha vontade nenhuma de ler essas partes que vai entrar dos animais. Uhum. Eu ficava assim meio assombrada. Mas é interessante isso porque assim, eu acho que o maior despertamento que a gente tem é porque muitos elementos dessas histórias que a gente está vendo, por mais que elas sejam, né, de milênios atrás, a gente vê elas se repetindo no tempo atual. Né? Sim. A gente passando pelas dificuldades, a gente vendo essa união de política e religião para promover uma agenda. Então a gente vê que essas coisas estão acontecendo e que, segundo as profecias desse livro, a gente está vivendo justamente no tempo em que vai haver o seu cumprimento final. E temos a certeza de que vamos passar, que nem você falou, Deus vai permitir, que nem permitiu com Daniel que acontecesse o que aconteceu com ele ser colocado lá, mas nós temos a certeza que nós temos um Deus que vai estar conosco. Amém, ele vai estar ao nosso lado. Né? Ao nosso lado sempre. Basta a gente querer, né? É isso aí. Muito bom, Ana Cláudia. Muito bom essa colocação. Você falando que estamos isso, né, nos tempos atuais, eu estava até querendo mudar o nome do Brasil aqui para Brasilônia, Babilônia, porque é exatamente isso que a gente está vivendo, essa situação de descrédito, de descrédito, de doenças, né, essas coisas todas. Mas voltando a falar lá da pergunta que as pessoas falam assim, por que Deus não livrou tal situação, né? Ele poderia fazer alguma coisa antes de chegar a um nível desses. Eu acredito que Deus ele quer fazer alguma coisa para impactar, não só você, como aqueles que estão ao seu redor, né? Perfeito. E ele quer testar a sua fé, quer testar a sua fidelidade. Então, ele deixa que a coisa chegue a um nível assim para mostrar o poder dele por meio de uma ação grandiosa. Eu acho que é mais ou menos nesse sentido. Essa colocação que você fez, cara, foi perfeita, porque no começo a gente falou disso, né? Tanto Daniel quanto os três, eles entram numa situação, mas quando eles saem dela, eles saem muito mais, né, fortalecidos
E não somente isso, mas toda a honra e toda a glória, ela é levada para Deus. Sim. Né? As pessoas ficam impactadas com essa situação e elas realmente reconhecem ele como Deus vivo, como Deus verdadeiro. A gente vê tanto isso no testemunho de Nabucodonosor quanto de Dário também. Exatamente. E ele reconhece o Deus como Deus vivo, né? Ao contrário daquele do Nabucodonosor, que ele continua falando que é o Deus de Daniel, né? O Deus de Daniel e o Deus dos outros três. Então, esse daqui ele já é mais entendido, digamos assim, né? Sim. Acredito que depois que ele viu tudo, conhece um pouco a história, então ele se sente até meio que na obrigação de ser mais humilde e trazer aquilo para ele, né? Perceber aquilo para ele. Exato. E esse ponto que você tocou é excelente, porque o que acontece? Ele já reconhece de imediato que o reino de Deus, do Deus vivo, é um reino eterno. Né? Diferente de Nabucodonosor, ele não tem a propensão que o Império Medo-Persa permaneça, que eles continuem no poder. Não, ele sabe que ele está ali por um momento, mas o reino que vai ser eterno é o reino de Deus. Ele age com humildade. Ele age com humildade também, né, diante desse Deus. Esse ponto aqui que você falou também, né? Deus, às vezes, ele permite algumas coisas para que o fim seja maior ainda, né? O propósito de Deus, ele sempre vai ser a salvação das pessoas, né? A salvação das pessoas e o maior número possível, né? O grande objetivo de Deus é salvar as pessoas. Então, vamos dizer o seguinte, se Daniel morre ali na cova, Daniel está salvo, né? Mas e aí as outras pessoas? Né? Poderia vir a desconfiança. O Deus de Daniel não livrou ele. Né? O Deus de Daniel não salvou ele, então esse Deus aí a gente não vai crer. Naquele momento, né, para a salvação das demais pessoas, era importante que Daniel fosse liberto. Sim. Né? Então Deus permitiu isso. Mas em uma outra situação poderia ser que não. Né? De repente, se fosse, por exemplo, para preservar a vida de Daniel, e aquele fosse o único momento que Deus poderia preservar a vida de Daniel, ele escolheria deixar então Daniel morrer, né? Para pelo menos preservar a vida dele, né? A gente vê, Preto. Vai falar. Dá para me ouvir? Dá, por exemplo, João Batista, né? Que foi o primeiro mártir depois de Cristo. Né? Jesus poderia ter livrado João Batista da prisão, né? Era primo, além de tudo, né? Era o primo humano, assim, né? E os discípulos, né, de João Batista questionaram Jesus, né? Até João Batista ali na cadeia, né? Tu és o Cristo, devemos esperar outro, né? E Jesus entende, né, a fraqueza de João naquele momento, aquela angústia que ele está passando, né? E ele termina assim drasticamente, né? E Deus não o tirou, né, da prisão. E Herodes decapitou João, e Jesus fala que o testemunho dele, então, é maior ainda, né? Porque de homens nascidos de mulher não há ninguém maior que João Batista, né? Então, é como você colocou, que a Cláudia colocou muito bem na lição dessa semana, a gente estudou, né? Deus, ele tem um projeto muito maior, e que não é a sua salvação, mas a salvação de todas as pessoas do seu círculo de influência. Exatamente. Né? Então, no caso de Daniel, né, Dario, todos aqueles homens ali testemunharam do Deus vivo de Daniel. No caso de João, o mesmo propósito, só que umas circunstâncias diferentes. Então, Jesus permite, né, Deus permite que a vida de João seja tirada. Mesmo assim, o testemunho dele ficou. Quer dizer, né, os apóstolos todos, né, na verdade, só João que não passou por martírio, Sim. mas mesmo assim foi preso, né, foi exilado. Então, assim, quem somos nós para prescrutar os planos de Deus, né? Mas essa confiança que Daniel teve e que ele transmitiu para Dario, a gente pode ter, né? E influenciar as pessoas que estão ao nosso redor. Muito bom. Você falou agora, eu lembrei de Pedro, né? No final do Evangelho de João, né? Jesus fala para ele, segue-me, né? E aí ele fala para seguir, aí ele fala com que morte Pedro vai morrer, né? Quando você era jovem, você ia para onde você queria, mas vai chegar o tempo em que vão, né, atar cadeias nas suas mãos e você será levado. E aí Pedro pergunta,
Mas e aquele lá atrás, que está vindo atrás? O que vai ser? João. Jesus fala, ó, se eu quiser que ele fique até quando eu vier, né? Isso é com ele, mas quanto a ti, segue-me. Então, que nem você muito bem colocou, quem é a gente para querer saber os desígnios de Deus? Mas a gente sabe que em todo propósito, né? Em toda situação, Deus tem um propósito, e esse propósito é salvação. Elias, meu amigo, a gente quer ouvir a voz do profeta. Opa. Só complementando, né? É a fé, a perseverança e a obediência. Né? Se você não obedecer, por vezes você pode cair na tentação e duvidar, né? E acreditar, porque a gente pode trazer para um exemplo simples, né? Acho que até comentei em acho que foi no primeiro capítulo, um exemplo que a gente conversou aqui no lar. Caramba, veio a doença chegou, né? Deus não quer a doença para ninguém, né? Mas assim, é uma provação, né? Não é a doença, Deus mandou a doença, não é assim, né? Deus não quer o mal de ninguém. Mas matou, né? Muita gente nova, forte, né? Foi embora como um sopro. E muita gente de idade, de 112, né? Inclusive acho que foi uma senhora lá da Bolívia, ela reinfectou e passou por essa doença. Né? Quem somos nós para contestar? Deus é Deus, né? Livrou. Eu peguei a doença e fui assintomático. Né? Graças a Deus, não tive... para não falar que eu tive um pouquinho de dor de cabeça, um pouquinho de falta de ar, né? Mas estava me cuidando, eu sou diabético, né? Mas poderia ter ido embora também, mas se eu tivesse ido embora, né? Que bom também, eu tenho a fé que iria ser salvo um dia. A gente tem que ter essa obediência, essa fé e acreditar. Por isso que a gente tem que estar preparado, né? A gente não sabe o que vai acontecer daqui 2 minutos, daqui 5 minutos, como o irmão Jefferson falou, né? A irmã Damares, a irmã Cléo, Pedro, a Cláudia. A gente não sabe o que vem na outra curva, quantos livramentos a gente não tem durante o dia, né? Mesmo às vezes estando em casa, mesmo às vezes saindo para trabalhar, ao voltar, né? A importância aí do resumo que a gente falou, da oração, ao sair de casa, ao voltar, agradecer na hora de comer. E são testemunhos e modelos que as pessoas observam, né? Às vezes, eu falo por mim, né, irmão Jefferson? Eu tenho tatuagem, tenho um braço fechado aqui, o braço esquerdo, né? Quando eu estava naquela época lá, né? Não já dava tantas cabeçadas, eu ainda já fiz depois de veinho, né? Com medo de não arrumar emprego, tinha prestado concurso, passei. Mas tudo é um exemplo. Às vezes as pessoas falam, nossa, Elias, mas certeza que você fez essa tatuagem? Você parece que você é evangélico. Eu falei, não, eu sou cristão, eu sou adventista hoje, só não fui batizado ainda, mas você. Amém. O seu exemplo, né, a sua fala, então, mas a gente tem a oportunidade de melhorar, é o que eu falo. Melhorar a cada dia, ajudar as pessoas, né? Eu sou pecador, né? Quem sou eu, né? Quem sou eu? Mas a gente tem que levar essa palavra de conforto, de perseverança, né, de fé e de incentivo, né? Porque Deus nos coloca às vezes nas situações para realmente chegar nessas pessoas, né? E essas pessoas podem ser um mendigo, uma prostituta, né, um tatuado como a gente foi, um barbudo que está, né, mal intencionado, um drogado. Então é por isso que eu falo, isso aqui para mim é rico demais, né? E eu quando estava afastado do caminho de Deus, né, era da Igreja Católica, mas não meto pau em ninguém lá, pelo contrário, né, as pessoas de bem de Deus têm em todos os lugares, né, mas é isso aí, a perseverança, a fé, né, de Daniel, não deixou de acontecer, né, ele foi para a cova do leão, você imagina, a gente não sabe, né, o psicológico dele quando ele foi de frente para aquela cova. Exatamente. Como eu já fui 2 vezes assaltado na escola, né? Uma mão armada, levaram minha moto e uma no rodoanel. Nossa, passa um filme. Sim. E eu vejo, né? Desde aquela época eu já tinha isso. Eu vejo como um livramento de Deus, porque por muito menos a pessoa poderia ter te dado um tiro, acertado a cabeça e acabou. Não estaria mais aqui Elias para poder contar esse fato, né? 2 vezes no mesmo ano. Olha que livramento. Então, olha só poder de você orar, de você acreditar, pessoas que oram pela gente, né? Isso é importante também, como a irmã Cláudia fala, a gente pede para orar com um amigo, mesmo que é de outra denominação, um parente, um amigo, uma pessoa que passa por uma situação,
E eu vejo que isso é de Deus, né? A gente não tem muito o que explicar. E eu até comparo as situações que veio ontem. Ontem, no grupo da Prefeitura de São Paulo, já colocaram o Bruno Covas como morto, né? Falei, meu Deus, mas já mataram o cara antes de vir uma nota oficial. E até agora não chegou nada. Porque para Deus pode acontecer, de repente pode ter um milagre, né? Ele passa isso se for da vontade de Deus, né? Que se for da vontade de Deus, que seja feito isso na vida dele. Né? Como houve o relato lá daquele ator Paulo Gustavo, que ele se arrependeu lá na cama, né? E aceitou Jesus. Amém. Amém. Queremos crer que seja isso. Mesmo ele ironizando biblicamente a palavra de Deus, a imagem de Deus, quem somos nós para julgar? Mas quem é nós, né? Quem é nós para julgar? Exatamente. E que bom que você arrependeu, né? E outros que vão dar tempo de se arrepender, né? O tempo está aí para ser dado. Muito bom, Elias. Pedrão, você tem algum comentário? Eu tenho. Manda pra gente. É outra relacionada comigo, porque eu comparei bastante quando eu li esse capítulo, eu comparei muito com a parte do Nabucodonosor, né? Porque tem essa parte de paralelismo, que você fala da punição que teve, dos elementos, dos personagens, e dos 6, dá pra perceber que do convívio do rei com uma pessoa, um servo de Deus. Sim. Porque quando você vai ver no Nabucodonosor, não tem esse convívio, e do começo até a parte do sonho, né? De Nabucodonosor. Ele é uma pessoa má, é uma pessoa que resolve isso na morte, tem que matar, tudo assim, né? E esse não, do Dário, como que mostra que quando ele se arrependeu, né? Ele mostra que estava preocupado com Daniel. Sim. Ele mostra que tinha convívio com o servo de Deus, tipo, uma alteração total. Tanto é que, seguindo a ordem dos 6, né? Que a gente teve no capítulo do Nabucodonosor, depois o filho dele, não tinha essa progressão, né? Exato. Não tem essa progressão. Parece que assim, não, realmente quem é rei de lá não sai, não progride, né? Vai ser coisa assim. boa. Coisa boa. É verdade. Esse ponto que você colocou é interessante. O convívio, né? O testemunho de Daniel ali presente com Dário ali, realmente traz esse conhecimento de Dário com uma profundidade maior a respeito de Deus, né? A respeito das coisas de Deus, tanto que quando Daniel é lançado na cova, ele se lamenta, né? Ele fica ali, passa a noite, imagina, um rei, um estadista, o homem mais importante do mundo vai passar a noite em jejum e orando porque um servo seu foi lançado numa cova. Então, assim, a gente vê que Daniel tinha um apreço muito grande, Dário tinha um apreço muito grande por Daniel, né? E quando ele está nessa situação, ele mesmo fica numa situação de preocupação, né? De estresse, de ansiedade. Sim. Para mim é aquilo que você falou, Jefferson. O que as pessoas estão vendo em mim de diferente? Sim. O que eu estou fazendo de diferente para mostrar a Deus? Exato. Então é aquilo. A gente tem que consertar a nossa vida, a gente tem que estar preparado. A gente tem que estar com a malinha pronta. Verdade. Porque não é fácil não, viu? Não é? E esse ponto, né, irmã? Porque assim, a gente viu no começo, né? Eles vasculharam toda a vida de Daniel procurando alguma coisa para acusar ele. Não encontraram nada. Sim. Né? Nem uma mentira, nem um diz que me diz, nem, né? Algo que ele omitiu. É uma vida completamente lisa. Sim. É fundamental. E esse ponto aqui Oi. Essa questão de Daniel, né, também, eu acho interessante, porque poucos personagens, né, da Bíblia, a Bíblia não relata defeitos, né? Exatamente. Daniel, de José você pode, né, assim, fofoqueirinho. Tá nas entrelinhas você vê que ele tinha, né, assim, ele era paparicado, ele era um filho mimado, né? Mas o relato da vida dele não traz assim pecados, né, defeitos, falhas. Mas de Daniel, né, como você falou, é uma lisura, né? É uma lisura que você não vê em nenhum outro personagem bíblico a não ser o próprio Filho de Deus. E aí você fica pensando assim, né? Como acreditar nisso, né?
Mas assim como a Bíblia não esconde os defeitos, né, de Davi, de Salomão, de Sansão, né, de Elias, o Elias foi trasladado, né? Olhando aqui o Elias, lembra do profeta. Ele foi trasladado, mas ele é um homem que passou por depressão. O homem que falou assim, Senhor, sobrou só eu, me tira a minha vida, porque eu não quero mais viver. O Senhor está cobrando demais de mim. Né? É muita perseguição para um homem só. E Deus falou, peraí, ainda tem 7.000 que não dobraram o seu joelho a Baal. Você não está sozinho, não. Né? Então, assim, ele foi repreendido, mas mesmo assim ele foi levado assim. Então, Deus, ele sabe que nós somos pó, né? Ele não espera a perfeição nossa, como a de Daniel. Né? Não traz a vida dele realmente toda assim, perfeita, mas não é isso que Deus deixou para nós, e nem acho que é isso a intenção do relato do livro de Daniel. A intenção é assim, a comunhão que Daniel tinha com Deus, o relacionamento que ele tinha com Deus, foi que fez ser quem ele era. Uhum. Então, eu posso também, né, viver essa comunhão e ter essa mesma fortaleza, essa mesma fé, esse mesmo procedimento das pessoas olharem e dizerem, olha, né, a tua vida realmente mudou da água para o vinho. A tua vida revela o Deus verdadeiro. Isso não precisa ser com palavras, né? Isso tem que ser nas atitudes. Mas tudo isso é a comunhão. Eu acho engraçado que a gente fala nas crianças, né? Daniel orava 3 vezes ao dia, nós temos que orar 3 vezes ao dia. Mas não é verdade, né? Daniel, ele se ajoelhava e orava daquela forma. 3 vezes, né? Com as janelas abertas, orar sem cessar. Então, da hora que ele ele estava com o pensamento em oração travou um pouquinho. Voltou? Agora eu vou. Tava um pouquinho travado, mas deu para pegar. Tem 2 internet, nenhuma vale. Mas deu para pegar a essência, né? Tem um autor aqui que ele fala o seguinte, que às vezes a gente olha para a vida de Daniel e às vezes a gente pode ficar um pouquinho chateado, né? Frustrado com a nossa vida, né? Que a gente fala, poxa vida, olha o Daniel, olha, né? Que caráter, que firmeza, e olha o que eu faço, né? Mas não vamos chegar nem perto. Mas ele fala assim, o grande ponto não é esse, né? Um pouquinho do que a minha irmã falou. O que a gente tem que tentar não imitar o caráter de Daniel, não querer ser igual Daniel, né? Mas olhar além de Daniel, olhar para Cristo, porque Cristo, né? Ele era mais perfeito que Daniel, né? Ele era mais justo do que Daniel. E essa justiça que ele tem, essa perfeição que ele tem, em Cristo a gente também pode alcançar, né? Estando nele a gente pode ser também, né? Correto, íntegro, na nossa esfera ali a gente também consegue alcançar essa perfeição estando em Cristo. Então é isso que minha irmã colocou, né? 3 vezes ele se ajoelhava para orar sobre aquelas questões, né? Mas a gente pode ter a certeza que pelo caráter dele ele tinha uma comunhão constante com Jesus. Ele passava o dia inteiro em comunhão, né? Em contato com Cristo. E isso é algo que eu e você também podemos desfrutar. Meus amigos, Daniel capítulo 6, nós encerramos a parte narrativa e a partir do próximo sábado a gente entra aí no capítulo 7, a parte profética, bestas, animais, chifres, e aí a gente vai desvendar tudo isso dentro do nosso estudo bíblico, tá bom? Eu queria agradecer vocês pela presença, por estarem aqui conosco, reservando esse espaço para a gente estudar um pouco mais. Fico bastante contente que a irmã Cláudia disse que, né, isso tem despertado nela o interesse de querer saber mais, e muito mais importante é saber que aquilo que a gente está estudando, os seus cumprimentos estão acontecendo no tempo em que nós vivemos. Tá bom, meus amigos? Então, no próximo sábado, nós vamos avançar aí para a parte profética do livro de Daniel. Já passamos 50% do livro. Sábado entramos no capítulo 7, onde a gente vai ver todas essas bestas. E aí eu vou fazer um compromisso com vocês, tá?
No próximo sábado eu vou trazer um convidado aqui para o nosso estudo, um convidado especial, mas vocês só vão saber no próximo sábado, tá bom? Meus amigos, vamos orar para a gente encerrar esse estudo aqui? Vamos orar, Tô? Vamos? Santo e bom Deus, queremos te agradecer por este estudo no livro de Daniel, esse capítulo 6, este estudo fantástico que nós tivemos, ó Pai, a respeito da tua fidelidade, da tua bondade, da tua misericórdia e graça, que se encontra disponível para nós também nos dias em que vivemos. Queremos pedir uma bênção especial sobre a vida de cada um dos teus filhos aqui reunidos nesse estudo. Que o Senhor venha abençoar a semana deles, que o Senhor venha iluminar as suas famílias, protegê-los de todo mal e que eles também possam ter esse contato constante com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos, ó Deus, nas nossas lutas, nas nossas batalhas, pois sabemos que o Senhor sempre está ao nosso lado. Ajuda-nos a reconhecer e perceber a tua presença em tudo que fazemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amigos, muito obrigado pela companhia de vocês. Uma boa semana. E no próximo sábado nós nos encontramos aqui às 16 horas. Tchau, gente. Tchau. 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 Até mais. Até mais. Obrigado, hein? Um abraço. Tchau, tchau.